Mergulhe de imediato neste tema que tem despertado a curiosidade de quem busca entender as advertências bíblicas sobre nossa conduta. Não há motivo para perder tempo com introduções superficiais. Vamos logo desvendar quais são os 8 pecados da carne que tanto preocupam aqueles que estudam as Escrituras e como eles podem influenciar nossas escolhas diárias. E enquanto cada detalhe for revelado, tente perceber se algum deles se manifesta no seu dia a dia, pois esse reconhecimento pessoal costuma ser o primeiro passo para qualquer mudança que almejamos. Caso perceba algo relevante, aproveite e compartilhe o que você pensa com a comunidade, porque a troca de vivências faz com que todos cresçamos em entendimento. Logo no começo, vale lembrar que os pecados da carne não se restringem a meras regrinhas morais. A Bíblia adverte sobre eles porque nosso comportamento é moldado por inclinações que podem nos afastar de valores importantes e de uma conduta saudável, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Pode ser que alguns nomes aqui soem familiares, mas a profundidade do problema muitas vezes passa despercebida. Antes de dizer para si mesmo, eu não me encaixo em nada disso, observe cuidadosamente como eles podem se apresentar de forma sutil, quase imperceptível, no cotidiano. A lista exata que costuma aparecer em estudos e reflexões sobre os pecados da carne inclui luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja, soberba e vaidade excessiva. São 8, e cada um deles pode esconder nuances que, sem atenção, acabam se enraizando em hábitos aparentemente comuns. Em muitos casos, esses hábitos se transformam em comportamentos que inviabilizam relacionamentos sadios, prejudicam a saúde emocional e até sabotam a vida profissional. Mas não se preocupe, pois a ideia aqui não é lançar um olhar condenatório, e sim fornecer clareza para que cada pessoa encontre os próprios caminhos de superação. Para que você já comece a refletir, pense em como esses termos podem aparecer de maneira diferente das descrições mais óbvias. Às vezes, alguém que se diz muito determinado pode, na verdade, cair em avareza sem notar, quando o trabalho ou o lucro se tornam obsessões. E até um cuidado excessivo com a alimentação, em nome da estética, pode beirar a gula se o que move a pessoa é a busca incessante por prazer ou alívio emocional através da comida. Portanto, neste exato instante, convido você a se manter atento a cada exemplo que surge ao longo deste roteiro. Se algum ponto despertar um estalo na sua consciência, traga sua percepção para a nossa comunidade. Vamos começar pela luxúria, tradicionalmente associada ao desejo sexual intenso, que foge aos limites do respeito consigo mesmo e com o outro. A Bíblia, em diversas passagens, alerta para o perigo de deixar que o corpo seja guiado apenas pela ânsia de satisfação carnal. É um assunto que permanece atual. Com as facilidades de acesso a estímulos eróticos, muitas pessoas se veem presas a práticas que alimentam uma busca incessante, quase viciante, de prazer imediato. E vale lembrar que a luxúria não se restringe a atos físicos. Pensamentos e fantasias descontroladas também são um sinal de que algo está tomando espaço demais na mente. Se você já vivenciou ou superou essa realidade, expresse sua vivência de forma sincera, pois ela pode ampliar a compreensão de quem estiver lendo. Seguindo adiante, a gula não se refere apenas a comer muito, embora esse seja o ponto mais conhecido. A gula atinge uma dimensão mais profunda quando a pessoa utiliza o ato de comer e beber como válvula de escape para problemas emocionais, ignorando totalmente a moderação. A consequência pode ser um estilo de vida desequilibrado, resultando em problemas de saúde e num ciclo de culpa. No mundo atual, é comum compensar estresses diários mergulhando em alimentos ultraprocessados ou em bebidas que nos oferecem alívio momentâneo. Observe como isso pode estar conectado a algo que você ou pessoas próximas enfrentam rotineiramente. Se tiver algo a acrescentar sobre essa questão, compartilhe o que você pensa com a comunidade, para que todos possam ouvir sua opinião e aprender um pouco mais. A avareza aparece em cena com a obsessão pelo acúmulo de riquezas materiais, colocando o dinheiro acima de princípios como generosidade, empatia e justiça. Vivemos numa sociedade altamente competitiva, onde conquistar bens e status é frequentemente exaltado. No entanto, quando esse objetivo se torna nosso único norte, acabamos ignorando as necessidades do próximo ou prejudicando relacionamentos importantes em nome de ganhos financeiros. A Bíblia enfatiza a ideia de que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. E isso não quer dizer que o dinheiro em si seja ruim, mas sim que a avareza pode nos cegar, transformando recursos, que deveriam ser instrumentos de bem, em mecanismos de afastamento, frieza e cobiça. Alguma vez você se percebeu obcecado por resultados financeiros ou conheceu alguém assim? Traga essa experiência para a nossa discussão, pois ela pode fazer muita gente repensar prioridades. Falando em preguiça, é fácil associá-la ao mero ócio ou desleixo. Entretanto, o real problema surge quando o desânimo domina áreas inteiras da vida, impedindo a pessoa de cumprir obrigações e de desenvolver seu potencial. Esse tipo de preguiça também pode ser disfarçado por desculpas intelectuais, como "não tenho talento para isso" ou "não vale a pena me esforçar". Com o tempo, esse estado de inércia afeta até mesmo a vida espiritual, pois há quem deixe de lado práticas que promovem crescimento interno ou confraternização com o próximo, tudo por falta de motivação. Consegue enxergar exemplos concretos dessa postura? Se sim, não hesite em trazer sua história, porque ela pode ser o empurrão que alguém precisa para sair da apatia. Agora chegamos à ira, um sentimento que, quando não controlado, provoca rupturas e mágoas profundas. Raiva, indignação e até rancor podem se acumular e resultar em explosões que comprometem a convivência social e familiar. A Bíblia reconhece que a ira é um sentimento natural em certas situações, mas ressalta a importância de não deixar que ela conduza nossas atitudes. É a famosa recomendação para não permitir que o sol se ponha sobre nossa ira, o que significa resolver conflitos antes que eles se transformem em ressentimentos duradouros. Já pensou em quantos relacionamentos se deterioram por falta de diálogo e por orgulho de não dar o braço a torcer? Se houve alguma situação em que você aprendeu a lidar com esse tipo de explosão, descreva os caminhos que encontrou para gerir essa emoção de modo saudável. Assim, você pode ajudar outros a encontrarem alívio semelhante. Passamos então à inveja, um dos pecados mais sorrateiros, pois muitas vezes se manifesta de forma velada. O sentimento de querer o que o outro possui, seja algo material, seja uma qualidade pessoal, destrói a paz interior de quem o alimenta. Não raro, a inveja anda de mãos dadas com a frustração e o desânimo, já que a pessoa passa a medir a própria vida pelos padrões e sucessos alheios. No universo digital, onde as redes sociais mostram recortes maquiados de felicidade e prosperidade, a inveja pode aumentar exponencialmente, fazendo com que se perca a noção do que é real. Reconhecer a presença desse sentimento é o primeiro passo para libertar-se dele e voltar a focar no próprio crescimento, sem a necessidade de se comparar a todo instante. Caso você tenha vivido um processo de superação da inveja, talvez seja útil compartilhar essa experiência abertamente. A soberba, ou orgulho exacerbado, é outro tema recorrente nas Escrituras. A soberba faz a pessoa se sentir superior aos demais, o que a impede de aceitar conselhos, críticas construtivas e até mesmo ajuda nos momentos de dificuldade. Quando alguém se julga perfeito ou autossuficiente, tende a isolar-se em sua própria bolha, deixando escapar oportunidades de aprender e de fortalecer laços afetivos. Viver nesse estado de autoconfiança exagerada pode levar a quedas dolorosas quando surgem situações que expõem nossa vulnerabilidade. Vale refletir. Quantas vezes desprezamos o apoio de outros por achar que sabemos tudo? Se já passou por algo assim, traga essa lembrança para a conversa, pois muitos podem se identificar e, quem sabe, repensar atitudes. E o mais mesquinho, temos a vaidade excessiva, que é diferente de simplesmente gostar de cuidar da aparência. Estamos falando da obsessão pela própria imagem, reputação ou aprovação externa, a ponto de a pessoa não conseguir ser autêntica por medo de julgamentos. Em contextos bíblicos, esse tipo de vaidade é apontado como um afastamento da humildade, pois quem se apoia demais na aparência ou no status, esquece de desenvolver valores internos e de alimentar conexões profundas. Hoje, isso pode ficar ainda mais evidente com o culto às aparências em redes sociais. Quando a vida real e os relacionamentos são deixados de lado em prol de uma imagem fabricada, nasce um vazio que dificilmente será preenchido. Agora que já tivemos essa visão geral, é quase impossível não se identificar com pelo menos um desses pontos. E isso não deve ser motivo de culpa paralisante, mas sim de abertura para uma mudança real, que começa ao reconhecer com sinceridade aquilo que precisa ser ajustado. A própria Bíblia
ensina que errar faz parte da nossa condição. Mas a perseverança em buscar transformação é um ato de sabedoria. Se você quiser, pode trazer para nossa comunidade ideias de como tem lidado com esses desafios, com iniciativas que se mostraram eficazes ou até aquelas que não deram certo, para que possamos todos refletir. Talvez você se pergunte: por que esses pecados são tão enfatizados? A resposta é que eles afetam muito mais do que apenas a vida pessoal. Em âmbito familiar, a luxúria pode desencadear infidelidades e feridas emocionais. A avareza pode sufocar as finanças domésticas ao priorizar ganhos individuais. A ira pode destruir laços construídos ao longo de anos, enquanto a inveja e a soberba podem comprometer o apoio mútuo que deveria existir no lar. Tudo se interliga, como elos de uma corrente que pode prender a pessoa a um ciclo de dor e insatisfação. Qualquer gesto que aponte para a solução desses conflitos é bem-vindo, e você pode ser uma das vozes a colaborar, contando o que aprendeu na prática. Uma das maneiras de evitar a propagação dos pecados da carne é cultivar as virtudes opostas. O autocontrole e a fidelidade podem conter a luxúria, a moderação equilibra a gula, a generosidade neutraliza a avareza, a diligência freia a preguiça, a mansidão e o perdão reduzem a ira, a gratidão combate a inveja, a humildade quebra a soberba e o cuidado autêntico substitui a vaidade desmedida. É evidente que isso não acontece da noite para o dia, mas cada passo em direção a esses valores traz um sentimento de renovação. Se você descobrir um método prático para exercitar alguma dessas virtudes no dia a dia, relate sua experiência, pois muitos procuram maneiras de mudar, mas não sabem por onde começar. No entanto, toda transformação exige uma disposição interior. É preciso querer mudar. A Bíblia descreve esse processo como uma renovação da mente, em que trocamos padrões repetitivos por novas formas de pensar. Em termos práticos, pode significar reavaliar amizades e ambientes que nos impulsionam a práticas nocivas, repensar hábitos de consumo, buscar aconselhamento com pessoas sábias ou profissionais de saúde mental e, sobretudo, desenvolver a empatia, que nos coloca no lugar do outro antes de agirmos de forma impensada. Você já passou por uma reviravolta pessoal que incluiu repensar ambientes e companhias que te incentivavam a hábitos ruins? Se sim, seus aprendizados podem ser o ponto de virada na vida de alguém que esteja hoje em situação semelhante. É fundamental também notar como cada pecado da carne pode se conectar ou se sobrepor ao outro. A ira, por exemplo, pode emergir de uma frustração gerada pela inveja ou pela soberba. A gula pode ser o escape para a ansiedade gerada pela avareza ou pela preguiça. Num piscar de olhos, a pessoa pode estar envolvida em uma teia de pecados que se alimentam mutuamente. Por isso, é valioso adotar uma postura de autovigilância, o que não significa viver em paranoia, mas simplesmente manter a consciência de que nossas escolhas têm raízes que podem ser revistas quando necessário. Tais reflexões tornam-se ainda mais importantes quando lembramos que a cultura moderna muitas vezes reforça esses pecados, ao glamourizar o consumismo, ligado à avareza, ao destacar o hedonismo, próximo à luxúria e à gula, ou ao valorizar a ostentação, bem perto da vaidade excessiva. O resultado é uma enxurrada de estímulos que tornam esses comportamentos aparentes como normais e desejáveis. No entanto, quando mergulhamos na palavra, percebemos o conselho de andar na contramão do que pode corromper a nossa essência. Não se trata de negar o que o mundo oferece, mas de ter discernimento para escolher o que realmente nos traz plenitude. Vale muito a pena discutir sobre isso e ouvir a visão de cada pessoa que já passou ou passa por situações onde tais estímulos aparecem. Uma dúvida que surge com frequência é: como saber se estou realmente cometendo algum destes pecados ou se é apenas uma fase? Embora não exista uma resposta universal, há sinais que ajudam no discernimento. Quando algo se torna recorrente e nos impulsiona a agir sem medir consequências, quando passamos a ignorar valores que antes considerávamos importantes, ou quando percebemos que nosso comportamento fere o bem-estar de terceiros de forma contínua, é hora de acender o alerta. Esse alerta pode ser um convite para buscar ajuda ou para iniciar um processo interno de revisão de posturas. Se em algum momento da sua história você já percebeu esse sinal, divida como foi e que atitude tomou. Em muitas passagens, as Escrituras falam sobre as consequências de se viver segundo a carne em detrimento do espírito. Em Gálatas 5:19-21,
há uma lista de obras da carne que incluem atitudes relacionadas a esses 8 pecados. Logo após, porém, temos a apresentação do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso sugere que sempre há um caminho de oposição a cada inclinação danosa, como se cada pecado tivesse um antídoto correspondente. Essa perspectiva nos enche de esperança, pois significa que ninguém está destinado a permanecer preso a padrões negativos para sempre. Também é interessante notar que, mesmo fora do contexto religioso, pensadores e filósofos de diversas épocas alertam para os riscos do apego às paixões desenfreadas. Para além da fé, faz sentido, do ponto de vista psicológico, considerar o impacto de uma vida controlada pela ira, pela inveja ou pela avareza. Relações humanas se desgastam, a saúde mental se abala, a sensação de vazio e frustração aumenta. Tudo isso confirma que o cuidado com tais inclinações vai muito além de uma prática devocional. É uma questão de equilíbrio pessoal, de harmonia interior e de convivência social. Se você gosta de conectar esses temas à psicologia ou à filosofia, traga essa abordagem para a conversa, pois ela pode expandir nossa visão. Dentro dessa linha, existem teorias que apontam, inclusive, um 9º comportamento, que pode emergir da combinação de vários desses 8 pecados principais. Alguns estudiosos chamam isso de falta de gratidão ou de descrença, algo que mina a capacidade de reconhecer o que já se tem, promovendo um estado constante de queixa e de auto-vitimização. Em outras palavras, a pessoa que se deixa levar pela inveja, pela soberba e até pela preguiça pode desenvolver uma visão amarga da vida, ao não valorizar aquilo que está ao seu alcance e ao se sentir sempre em débito com o mundo. Você já refletiu sobre esse tipo de postura? Caso sim, divida sua análise, pois muita gente lida com esse desalento diário e não sabe por que se sente assim. Outra ramificação curiosa surge quando falamos em obsessão pelo controle, algo que pode estar ligado à avareza, à soberba e até à inveja. Na ânsia de garantir que tudo saia como planejado, a pessoa passa a sufocar não só a si mesma, mas também quem está por perto. Isso costuma vir acompanhado de ansiedade constante, pois é impossível controlar completamente o que acontece ao redor. Na perspectiva bíblica, entender que há um Deus soberano significa que não precisamos carregar o mundo nas costas. No entanto, para os que não seguem esse fundamento religioso, também existe uma forma de enxergar o limite do próprio poder e acolher a realidade como ela é. Fique à vontade para discutir como equilibra essa questão na sua vida pessoal ou nos círculos que frequenta. Quando falamos em soluções, muitas vezes pensamos em algo rápido e definitivo, mas a prática mostra que combater os pecados da carne é uma rotina diária de ajustes. Pequeninas decisões como escolher não falar mal de alguém por inveja, recusar um convite para um consumo desnecessário gerado pela gula, ou se esforçar para perdoar uma ofensa, em vez de entregar-se à ira, podem representar vitórias significativas no longo prazo. É nesse pormenor que acontece a construção do caráter. Em lugar de esperar por uma grande virada dramática, vale a pena prestar atenção nos detalhes e nos pequenos passos que nos aproximam de uma condição melhor. Se você já se propôs a fazer mudanças gradativas e percebeu os frutos, divida esse processo conosco, pois pode inspirar quem ainda está procurando um começo. A tradição cristã fala muito sobre a confissão dos pecados, um momento de reconhecer com humildade onde erramos, pedindo ajuda para nos corrigir. Talvez você não siga formalmente essa prática, mas existem outras formas de externar o que está errado, seja em um diário pessoal, em conversas honestas com amigos, ou até em terapia. A questão é não esconder de si mesmo aquilo que demanda transformação. A falta de transparência interior costuma reforçar os comportamentos nocivos, pois sem nomeá-los, é difícil combatê-los. Então, se em algum momento você se sentiu aliviado simplesmente por falar abertamente sobre aquilo que o afligia, registre esse depoimento, pois pode encorajar outros a fazerem o mesmo. Além disso, a Bíblia ensina a importância de vigiar. Em Mateus 26:41, há a recomendação de vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso vale, inclusive, para as pequenas armadilhas diárias. Um comentário maldoso, uma brincadeira que humilha o outro, um clique inconsequente em conteúdos que alimentam desejos prejudiciais. Parece exagero? Talvez.
mas são nessas brechas que a semente de um pecado maior pode germinar. Ficar atento e, se possível, criar estratégias para não cair nesses estímulos é, sem dúvida, uma forma de cuidado. Se você possui táticas de como evitar cair em tentações menores, por favor, compartilhe. Esse tipo de dica prática pode fazer toda a diferença para quem ainda não sabe como resistir a tais impulsos. Ao longo da história, muitos nomes de relevância discutiram a propensão humana às falhas. Santo Agostinho, por exemplo, falava do pecado original como uma inclinação inata para o erro, mas também apontava para a graça de Deus como a força capaz de nos erguer. Em paralelo, filósofos seculares tratam da questão da ética e dos vícios que corrompem a vida social. Dessa forma, percebemos que não é apenas um debate religioso, mas algo que se entrelaça na humanidade há séculos. E se essas reflexões antigas ainda ecoam hoje, é porque a nossa essência permanece a mesma, precisando de direcionamento e disciplina. Se você se interessa por esse ponto de vista histórico, traga o que sabe ou as leituras que já fez, pois isso pode enriquecer o entendimento de todos. Num plano prático, algumas pessoas encontram caminhos para driblar esses pecados a partir de comunidades de apoio. Seja um grupo de oração, um grupo de estudos bíblicos, ou até mesmo um círculo de debates filosóficos. Há quem consiga se policiar melhor ao dividir suas metas e dificuldades com colegas que estão trilhando a mesma jornada de autoconhecimento. Essa troca de experiências pode trazer insights preciosos, pois cada um desenvolve técnicas e abordagens que funcionam em situações específicas. A essa altura, você deve ter notado quantas dimensões existem nessa questão dos 8 pecados da carne. É praticamente um mapa dos pontos fracos que podem corromper nossa essência. Por outro lado, as soluções também são numerosas, desde a oração e o jejum, até a terapia, a meditação, a prática de esportes e os grupos de apoio. O denominador comum é que não precisamos enfrentar nada disso sozinhos, nem tampouco fingir que somos perfeitos. Obrigado, irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês abundantemente.